boa noite, graça e paz do Senhor a todos. Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu me chamo Gabriel Baroni. Olá, boa noite, graça e paz, eu sou a Day Baroni. Sejam muito bem-vindos à Semana Casamento Restaurado. O Baroni agora vai passar um conteúdo poderoso para vocês. E daqui a pouquinho eu volto para contar sobre as nossas crises no casamento e como superamos elas. Daqui a pouquinho eu volto. Combinado, obrigado, amor. Queridos, olha, eu quero começar fazendo um pedido para vocês. Antes de abençoar a vida de vocês, eu quero pedir uma bênção para nós. Eu quero te convidar a curtir essa live, a comentar, a se inscrever no nosso canal, que é o mais importante, para que você sempre seja avisada dos conteúdos novos que a gente compartilhar aqui. Combinado? Olha, quero também dar uma dica importante. Tenha sempre papel e caneta em mãos para você anotar tudo, todos os princípios e chaves transformadoras que nós vamos liberar durante as aulas. Outra coisa, não permita que nada e nem ninguém tire sua atenção ou te impeça de se conectar aqui hoje. Esteja aqui e em todas as aulas de corpo, alma e espírito, pois eu te garanto que o que nós vamos compartilhar com você nessa semana vai abrir os seus olhos e te dar muito discernimento no porquê tem enfrentado momentos difíceis no seu relacionamento. E o mais importante, você vai descobrir o processo de restauração do seu casamento, seja qual for o desafio que você esteja vivendo hoje, seja por conta das más companhias ou da intromissão de amigos e familiares. Talvez você esteja passando por um desafio no seu casamento por conta dos ciúmes, da ameaça de abandono ou até mesmo pelo próprio abandono. O que talvez esteja acontecendo é que o seu cônjuge é viciado em celular, bebida, jogos, pornografia. Talvez seja você ou seu cônjuge um dependente emocional. Vocês estão vivendo momentos de brigas constantes, talvez seja a frieza, o distanciamento, a desconfiança, a solidão, a rejeição, a exaustão ou até mesmo desequilíbrio emocional de uma ou das duas partes. Talvez o que mais está te atrapalhando no seu relacionamento sejam as mentiras e as traições. Quem sabe seja a separação ou até mesmo o próprio divórcio. E o mais perigoso de todos os problemas, o medo e a insegurança. E eu quero que você já anote isso, essas duas palavras, medo e insegurança, porque esses são os dois maiores perigos de qualquer relacionamento. Acredita em mim, o medo e a insegurança são mais perigosos e devastadores do que todas as situações que eu citei anteriormente. E sobre isso nós falaremos mais à frente, mas já anote esses obstáculos que certamente estão bloqueando você, o seu cônjuge e o seu relacionamento. Medo e insegurança. A boa notícia é que a Semana Casamento Restaurado é para você que se sente perdido ou perdida e não sabe mais o que fazer para fazer o seu casamento dar certo, como no início do relacionamento de vocês. É para você que acredita ter tentado de tudo e não consegue mais enxergar soluções e com isso não sabe mais como atuar no reino humano e no reino espiritual. Agora, se você não estiver disposto ou disposta a ouvir verdades consistentes que podem incomodar, mas que são libertadoras, eu sugiro que você não participe da Semana Casamento Restaurado. Ela é contraindicada para pessoas que sabem que o casamento é de responsabilidade dos dois, que é 50% de cada um, mas sempre quer culpar só o outro. Pessoas que se acham vítimas do mundo, com a síndrome Gabriela, dizendo, olha, eu não posso, eu não consigo, não tem mais jeito. Que acreditam na mentira de que fazendo as mesmas coisas vão conseguir ter resultados diferentes, que continuam agindo do mesmo jeito, na esperança que em algum momento tudo mude ou melhore. Que esperam dos outros ou de Deus o que ela tem que fazer. Que sofrem agressão também não é para você, porque nós sabemos que isso é um crime grave e Deus não tem limitação geográfica para tratar um agressor na cadeia. Então, a minha sugestão, se você está sofrendo com agressão física, denuncie. Eu vou falar para as pessoas presentes, seja você homem ou mulher. Eu não estou aqui, gente, para agradar vocês, mas eu estou aqui para ensinar a verdade para vocês. Lá em João, capítulo 8, versículo 32, da Bíblia diz,
porque conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então eu vou te dar 3 segundos para você poder sair. Se você achar que não está preparado ou preparada para enfrentar essas verdades e assumir as suas responsabilidades, ou por mais uma vez ter medo e insegurança de agir, pode sair da live. E talvez você diga, mas Barone, por que você está dizendo mais uma vez ter medo e insegurança se a gente nem se conhece? Acredite no que eu vou te dizer agora e fique conosco para entender isso durante a Semana Casamento Restaurado. Pessoas que estão presas a um ciclo de dor e sofrimento em seus relacionamentos é porque estão dominadas pelo medo e insegurança. E eu vou te provar isso durante a nossa jornada. Por isso que se você decidir ficar nessa aula, você também terá que se comprometer a assistir todas as outras. E não se comprometer comigo, mas se comprometer com você mesmo, com a sua família, com o seu casamento. Então, eu vou fazer uma contagem regressiva agora. 3, 2, 1. Bom, se você ficou, é porque você assume esse compromisso com você e com a sua família de mudar a história e principalmente em aprender e agir. Então já anota aí 4 coisas que você vai começar a fazer nessa semana para começar a plantar diferente e, consequentemente, colher coisas diferentes no tempo certo. Primeira coisa que você deve anotar. Durante essa semana, você não vai tomar nenhuma decisão. Nem a decisão de voltar, separar ou insistir para que o outro fique, até que você aprenda tudo o que nós temos para te ensinar. Segundo, você não vai falar mal do seu cônjuge e nem ficar murmurando ou reclamando da situação para ninguém, nem para você mesmo. Beleza? Terceiro, você vai orar pelo menos 10 minutos por dia durante essa semana para Deus abençoar seu casamento, te fortalecer e te dar sabedoria para que você possa absorver e aprender tudo que nós vamos te ensinar. Barone, e como orar? Tem pessoas que às vezes têm dificuldade de orar. Eu vou te ensinar uma técnica que você nunca mais vai ter dificuldade para orar. Você está acostumado a enviar áudio pelo WhatsApp, não é? E você sabe que quando você envia áudio, a pessoa não está ali na sua frente, mas ela vai ouvir em algum momento e vai te responder. A diferença do WhatsApp para a oração é que Deus está ali na sua frente ouvindo. Então, pensa que no momento da oração você está enviando um WhatsApp para Deus, abrindo seu coração e falando de tudo aquilo que você deseja, sonha, agradecendo, pedindo. Enfim, mande áudios de WhatsApp para Deus. E outra coisa que é diferente também é que Deus, diferentemente das pessoas, Ele ama áudios longos. Então fale muito com Deus, porque eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor fará. E 4, nós vamos enviar nos grupos um teste para você avaliar se a sua mente ela está programada para te ajudar ou atrapalhar no processo da restauração do seu casamento. Porque não basta só desejar a restauração. É preciso estar pronto para ela e ter coragem e segurança para agir. E no próprio teste vai ter o diagnóstico do seu resultado. Com esse teste você já vai começar a entender os medos e as inseguranças que estão te atrapalhando no processo de restauração do seu casamento. Combinado? Bom, então preste bastante atenção e se prepare, porque nesses 4 dias nós vamos mergulhar fundo nas suas emoções, nas suas crenças, a começar por esse teste, na sua fé e comportamentos. E ao final, eu te prometo que você vai sair dessa semana muito melhor do que chegou. Eu não sei o que Deus vai fazer nesses 4 dias, mas eu posso te garantir que milagres vão acontecer. Pessoas enxergarão o que estava diante dos seus olhos, mas não viam ainda. Pessoas serão libertas de sentimentos tóxicos, de um relacionamento falido. Outras pessoas vão crescer em graça e sabedoria. Casais vão se perdoar. Enfim, pode acreditar em mim. Grandes coisas o Senhor fará. E o que nós veremos durante essa semana? Nós aprenderemos as atitudes e comportamentos que produzem efeitos devastadores na relação, o que inevitavelmente vai produzir frieza, traições e divórcio. Nós veremos também os 8 maiores erros que quase todos cometem quando tentam salvar a sua relação. Nós vamos também aprender como virar esse jogo e voltar a ser a esposa ou o esposo desejável.
como fazer o seu cônjuge te tratar com respeito e prioridade e não mais como opção. Você vai aprender a como reconstruir os 3 vínculos fundamentais entre vocês. Nós vamos descobrir o que casais felizes e prósperos fazem, resultado de décadas de estudos. Quais são os pontos chaves, que sustentam uma relação feliz, equilibrada, com fidelidade e amizade entre o casal. Vamos ver também a solução definitiva que eu descobri depois de ter tido o privilégio de ajudar mais de 8.000 casais no Brasil e em 40 países ao redor do mundo, que atuam nas 3 partes fundamentais para a restauração do seu casamento. E aí, preparado? Preparada? Então vamos combinar uma coisa. Quando eu falar algo que fizer sentido para você, digita aí no chat a hashtag Eu Sei o Meu Valor. Esse vai ser nosso medidor e termômetro para que a gente saiba se vocês estão entendendo e aprendendo o que nós estamos transferindo para vocês, pois a restauração do seu casamento depende muito da sua compreensão e da prática desses conteúdos, ok? Se você está aqui, com certeza você sabe que o relacionamento a 2 é desafiador e provavelmente está sentindo na pele os efeitos desses desafios. Eu sei também que as tempestades que você tem enfrentado estão fazendo com que as coisas, as situações e tudo ao seu redor fiquem turvos. Parece que está tudo cinza e nebuloso no seu casamento, na sua vida. Quem sabe até vocês já se separaram. E passando por tudo isso, a cada dia a vida parece que vai perdendo sentido, a graça. Você não consegue mais ver sentido na vida. Não consegue esquecer os erros do outro. Esses pensamentos, eles começam a te atormentar constantemente. Seu coração está angustiado. Isso está te impossibilitando de ser feliz, comprometendo a sua convivência com seus amigos e familiares. Você acaba se isolando das pessoas. Até a relação com seus filhos está sendo afetada, porque você sabe que não está sendo o melhor pai ou a melhor mãe que eles merecem ter. Se compara com os outros, se acha inferior e quando se olha no espelho, distorce a sua autoimagem. Só enxerga defeitos e fica se autoflagelando em seus pensamentos. Você está se sentindo incapaz. Acredita que se o seu casamento acabar, a sua vida acaba junto. Seu amor próprio e autoestima estão tão abalados que quase nem existem mais. Por estar dominada pelo desânimo, acredita que é impossível restaurar a sua relação. Que o amor entre vocês acabou e quem sabe até esteja acreditando que o divórcio é a única solução. As forças já foram embora e você nem consegue mais orar com fé pela sua família. Vai à igreja, mas não consegue sentir a presença de Deus. Eu sei também que você já questionou a Deus por que Ele não transforma o seu casamento. Isso tudo que eu falei faz sentido para você? Quanto dessas 17 coisas que eu falei agora descrevem você nesse momento? Digita no chat para a gente saber. Saiba que quanto mais você se identificar com essas 17 coisas que falei agora, maior será o nível de medo e insegurança que vai te dominar. Mas fiquem tranquilos e façam a parte de vocês de estarem aqui em todas as aulas, que isso vai mudar essa semana. Eu tenho 3 notícias para te dar sobre o desafio do matrimônio. A primeira é que se relacionar é um desafio para todos nós, não é exclusividade sua. E inclua dificuldade em se relacionar no sentido amplo da palavra: casamento, família, amigos e trabalho. A segunda notícia é que a energia que você perde em cada discussão e em cada crise no seu casamento poderia ser convertida em fazer o casamento dar certo, porque é muito mais fácil construir algo no campo natural, que é melhorar o relacionamento através de técnicas, do que ficar quebrando o elo espiritual do casamento, onde vocês se tornaram uma só carne. Terceira coisa, não importa a situação que vocês estejam vivendo no seu relacionamento hoje, com os conhecimentos e técnicas certas, é possível reverter.
o que nós vamos aprender nessa semana vai te ajudar em todos os tipos de relacionamentos, em especial o conjugal. E quando eu falo sobre dificuldade em se relacionar, podemos ver isso de Gênesis a Apocalipse. Do início ao fim da Bíblia, nós vemos Deus buscando ter um relacionamento com nós, fazendo alianças, e essas alianças sendo quebradas pelo ser humano, a começar por Adão e Eva. Uma outra passagem clássica que mostra isso é quando Deus liberta o povo hebreu da escravidão de 400 anos no Egito, e não é só isso. Ele envia 10 pragas sobre o Egito, abre o Mar Vermelho para que eles pudessem passar, fez água brotar da rocha, fez com que a roupa deles não se desgastassem, fez pão cair do céu, que é o maná, fez aves saírem de dentro do mar, coluna de nuvem durante o dia para protegê-los do sol, coluna de fogo durante a noite para aquecê-los e diversas outras manifestações de amor e de cuidado com aquelas pessoas. E no momento em que eles, por medo e insegurança, acharam que Moisés estava demorando para descer do Monte Sinai, eles abandonaram a Deus e fizeram uma escultura de um bezerro de ouro. E aqui a aliança é quebrada pela primeira de muitas vezes durante o Êxodo. Percebe que sempre quando há medo e insegurança, o resultado é devastador? Vale ressaltar também que em todas as vezes que a aliança entre o povo e Deus foi quebrada, Deus os perdoou. E qualquer semelhança dessa história com você, que sempre se dedicou no seu relacionamento, e mesmo assim sofre com a frieza, a rejeição, o abandono, não é mera coincidência. Ele sabe o que você está sentindo agora. Pois no momento em que tudo parecia perdido, para os hebreus que estavam medrosos e inseguros, ele precisou só de uma pessoa corajosa e confiante para mudar a história de Israel. Assim como ele te trouxe aqui para que você se encha de coragem e segurança para mudar a sua história e a história da sua família. Por isso que em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7 diz: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Veja só que interessante. Nos momentos em que Josué, que foi escolhido por Deus para liderar o povo após a morte de Moisés, pensava sobre os desafios que ele enfrentaria, Deus sempre dizia para ele: seja forte e corajoso, não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Assim, ele diz para você hoje: seja forte, corajoso, corajosa, não desanime. Lembre-se que não há impossível para Deus. Ele é especialista em curar almas, transformar vidas e realidades. Receba essas 3 grandes lições nesses 2 relatos bíblicos que eu citei. Primeira lição poderosa: alianças podem ser quebradas por diversas vezes e por diversos motivos. Mas em todas é possível reestabelecê-la se nós decidirmos ter coragem em perdoar. Guarde essas 2 palavras, coragem e perdão. Anota aí. Segunda lição poderosa: se você acha difícil perdoar, lembre-se que diferentemente de nós que falhamos com as pessoas e com o nosso cônjuge, Deus só nos faz o bem, só tem pensamentos de paz a nosso respeito. Então, se Ele, que nunca falhou conosco, nos perdoa, por que nós também não podemos perdoar o nosso cônjuge? Talvez você fale: mas Baroni, eu já perdoei e ele ou ela errou de novo. Se esse é o seu caso, preste atenção nessa terceira lição. Sem os conhecimentos certos para restabelecer uma nova aliança, você sempre terá medo e insegurança para agir. Com isso, não fará nada e a sua relação vai estar sempre vulnerável para ser rompida novamente. Pegou esse princípio? Eu vou repetir. Sem os conhecimentos certos para restabelecer uma nova aliança, você sempre terá medo e insegurança para agir. Com isso, você não fará nada e a sua relação vai estar sempre vulnerável para ser rompida novamente. Então, a chave para vencer o medo é o conhecimento.
Deve ser por isso que Deus deixa diversas vezes registrado na Bíblia a importância de adquirirmos conhecimentos. Em Provérbios, capítulo 8, versículo 11 diz: pois a sabedoria é mais preciosa do que rubis, nada do que você possa desejar se compara a ela. E eu vou além. Na Bíblia já está escrito a fórmula da restauração do seu lar. Está lá em Provérbios 24, versículos 3 e 4, que diz: com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. Pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Guardem esses 2 versículos no seu coração. Eu costumo dizer que o conhecimento é a chave que abre todas as portas que a ignorância, que a falta de conhecimento fecham. Guarda isso. O conhecimento é a chave que abre todas as portas que a falta de conhecimento fecha. Sabe por que o relacionamento conjugal é o mais desafiador de todos os relacionamentos? Porque é o relacionamento mais profundo, íntimo e abençoador que a gente pode ter. Você sabia que nenhum relacionamento de mãe e filho é tão profundo quanto o relacionamento do casal? Inclusive, na relação mãe e filho, haverá 2 rupturas. A primeira é quando se corta o cordão umbilical no nascimento, tirando ali sua total dependência da sua mãe. E essa ruptura é o que permite a criança se desenvolver e se tornar independente como ser humano. A segunda ruptura é o cordão umbilical emocional. E essa ruptura acontece quando você decide se casar. Essa segunda ruptura é o que te permitirá se conectar, se envolver e se desenvolver emocionalmente de uma forma mais profunda com a sua esposa ou com o seu marido do que com a sua mãe. Por isso a Bíblia diz no Antigo e no Novo Testamento que por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Cumprir esse mandamento é tão importante para se conquistar um casamento próspero que Deus nos deixou registrado no primeiro livro do Antigo Testamento e no primeiro livro do Novo Testamento. Você acha que essa ordenança está nessa disposição por acaso? Eu quero fazer uma observação. Maridos ou esposas que não rompem esse cordão umbilical emocional com os seus pais, por medo e insegurança, não amadurecem e dificilmente terão um casamento próspero, seja com quem for. Eles permanecerão dependentes emocionais dos pais e não conseguirão se relacionar de forma madura e profunda para enfrentar as diferenças entre o casal e os desafios da vida a 2. Conseguem perceber os estragos que o medo e a insegurança causam em nossa vida conjugal antes mesmo de enfrentarmos qualquer crise no relacionamento? E eu vou além. Os medos e inseguranças não tratados antes do casamento, muito provavelmente farão com que a relação inicie errada, cheia de bloqueios que inevitavelmente vai frustrar os 2. Você consegue entender agora que quando a gente fere um princípio bíblico, nesse caso, é de ter a coragem de deixar pai e mãe, inevitavelmente nós vamos produzir sofrimento em nossas vidas? Então anote essa chave para reforçar esse aprendizado. Ferir princípios bíblicos sempre causará medo, insegurança e sofrimento para nós. Tem um outro princípio que pouquíssimas pessoas sabem, que é o que eu chamo da cruz do casamento. E quando eu digo cruz, não é por ser um fardo, mas é porque o relacionamento do casal tem 2 direções. A primeira é espiritual, então é a direção vertical. A segunda é o relacionamento humano, que é horizontal. Então, vertical, o relacionamento com Deus, horizontal, o relacionamento com o outro. Existem 3 áreas que nós temos que alinhar para termos um relacionamento íntegro com Deus e ter a presença dele fluindo em nossa vida conjugal, né? Que esse é o relacionamento vertical. Eu chamo isso de alinhamento do ser trino. Anote esse nome, ser trino.
E nós temos também 3 vínculos, 3 alianças que nós precisamos atuar no reino humano para termos um casamento saudável. E isso já tem a ver com o relacionamento horizontal. A maioria das pessoas bagunçam a ordem das 3 partes do relacionamento vertical com Deus, que é o ser trino, e atuam em apenas um desses 3 vínculos do relacionamento horizontal com o seu cônjuge e se esquece dos outros 2. E sobre isso eu vou explicar um pouco mais para frente nessa aula e também na próxima. Aprender sobre o ser trino e os 3 vínculos será determinante para a restauração do seu casamento. É o que vai encher o seu tanque cognitivo, emocional e espiritual. Como assim, Barônia, encher o meu tanque cognitivo, emocional e espiritual? Imagine que você vai fazer uma viagem importante de carro com toda a sua família. Como você sabe, para se fazer uma viagem segura, a primeira coisa que nós precisamos fazer é uma revisão e encher o tanque, concorda? Pois bem, essa semana tem esse objetivo, fazer com que você revise seus conhecimentos para descobrir quais os medos e inseguranças estão te prendendo e ver se o que você está fazendo está certo, para que a gente enche o seu tanque com novos conhecimentos para você seguir a sua jornada sozinho ou sozinha com coragem e segurança. Mas se ao final da Semana Casamento Restaurado, depois de ter adquirido esses conhecimentos valiosos e ter feito grandes descobertas, você perceber que a revisão que nós fizemos e o tanque que nós enchemos não são suficientes para você chegar no seu destino, seja porque você e seu cônjuge já se distanciaram demais, ou talvez porque você perceba que ainda tem muito medo e insegurança de agir e acabar piorando tudo, fique tranquilo, fique tranquila, que em algum momento nós vamos falar sobre essa oportunidade de você fazer um investimento e ser acompanhado por mim e pela minha equipe de facilitadores, que são psicólogos, terapeutas e psicanalistas, por 30 dias. Só para você ter uma dimensão, a nossa equipe conta hoje com mais de 90 profissionais para cuidar de vocês. Eu vou fazer uma outra analogia para você entender e decidir com coragem e sabedoria. Primeiro, decidir fazer o investimento e ser acompanhado por nós na jornada de restauração do seu casamento é uma decisão pessoal. Você não deve se sentir obrigado ou obrigada a dar continuidade no acompanhamento conosco após a Semana Casamento Restaurado. Sabe por quê? Porque é como decidir ir para a academia. Você pode fazer sem a ajuda de um personal e ter resultados, concorda? Assim será também com os conteúdos que nós vamos te ensinar. Você também poderá seguir sem a nossa ajuda, ok? Ter o acompanhamento de profissionais especializados na área emocional é a mesma coisa de quando você decide emagrecer rápido e com saúde. Por isso você busca a ajuda de um personal, um nutricionista e outros profissionais da área da saúde para te acompanhar. Em 30 dias, você já terá resultados tão incríveis que as pessoas ao seu redor vão perceber as mudanças e, espantadas, vão perguntar o que você está fazendo, porque a sua transformação vai ser nítida. A única coisa que você tem que se concentrar e se comprometer agora é estar aqui os 4 dias para aprender o que eu tenho para te ensinar, fazer as atividades que eu passei no início dessa aula e aí sim você terá clareza para tomar a decisão de seguir sozinho ou sozinha ou dar sequência no acompanhamento conosco. Agora, se você não se comprometer em fazer a sua parte de estar aqui os 4 dias para aprender, esquece. Porque não existe fórmula mágica e nem resultado 100% com dedicação 50%. E eu repito, ninguém aqui é obrigado a dar continuidade conosco após a Semana Casamento Restaurado. Essa é uma decisão pessoal. E desde já eu quero te convidar a orar e pedir direcionamento de Deus para que Ele fale ao seu coração sobre o que é melhor para você. Nós aqui confiamos e sabemos que 100% das pessoas que chegam até nós na Semana Casamento Restaurado é por um propósito. E você estar aqui é resposta das nossas orações. E nós também podemos ser a resposta das suas orações. E você só vai descobrir o propósito de estar aqui e se nós somos a resposta das suas orações se você permanecer conosco até o final da Semana Casamento Restaurado. E eu vou dizer uma coisa da qual eu acredito de todo o meu coração.
Eu realmente creio que Deus abre portas aonde nós não enxergamos mais saída. Mas eu também acredito que Ele nunca nos obriga a caminhar. Então, abrir portas aonde não existe é com Deus, mas atravessá-la é conosco. Por isso nós precisamos ter coragem e segurança para agir. Caso contrário, o medo e a insegurança vão nos paralisar e nós perderemos as oportunidades que Deus nos dá. Uma das coisas mais insanas que eu vejo são pessoas querendo colher frutos de árvores que elas não plantaram. Assim como eu também vejo pessoas querendo ter um casamento feliz sem ter os conhecimentos necessários para isso. Se você está aqui, é porque você reconhece que o seu relacionamento está caminhando para a falência. Ou quem sabe, já até acredite que faliu. Então, se você quer voltar e ter um casamento próspero, se comprometa comigo, mas mais ainda, se comprometa com você mesmo, com você mesma, com a sua família, de estar aqui nesses 4 dias. Sabe por quê? Porque restaurar seu casamento é algo muito maior e mais profundo do que ficar junto com o seu cônjuge. Quando nós falamos de casamento, nós estamos falando do maior patrimônio que Deus nos confia e que mexe com toda a nossa estrutura humana, emocional e espiritual. E eu vou te provar isso durante essa semana. Tem 2 coisas que eu posso te garantir. Primeiro, você vai aprender coisas que eu te garanto que você nunca viu em outro lugar. Segundo, o que nós vamos te ensinar é tão poderoso que ao final dessa semana você vai contemplar com seus próprios olhos depoimentos de pessoas que participaram desse evento junto com você, recebendo seus milagres. Falando em milagres da Semana Casamento Restaurado, vejo que os conhecimentos que nós vamos te passar é capaz de fazer no seu casamento. E eu estava desnorteado porque minha esposa tinha ido embora de casa. Meu casamento já estava perdido. Eu entrei no processo Casamento Restaurado através do YouTube. E eu tenho só a agradecer. Minha esposa só falava em divórcio e hoje só fala que me ama. Acorda, oi meu amor, bom dia, te amo. Essa é sua chance que Deus está te entregando. E aí eu me inscrevi para participar do Casamento Restaurado. E eu falei, não custa nada, tá falando sobre casamento, tá falando sobre o que eu estou passando. No primeiro dia eu já descobri que para mim não era o fim. Eu vi uma luz no fim do túnel e o que me chamou mais atenção é tudo baseado na palavra de Deus, sabe? Eu sou cristã, mas a minha fé ela estava morrendo, porque eu só conseguia enxergar meu marido. Eu só queria que ele voltasse para casa. E eu queria que ele voltasse de qualquer maneira. Da minha maneira não deu certo, então eu comecei a me debilitar a cada dia. E com o ensinamento da Semana Casamento Restaurado, eu tô me sentindo em casa. Vocês que têm o desejo, dê um passo à frente. Eu estou feliz, meus filhos estão olhando para mim, está vendo a diferença em mim. Muitas vezes os meus filhos falam, nossa mãe, como a senhora mudou, como a senhora tá mais amável. É surreal, é algo de Deus. Creia, porque o Senhor Jesus é o Deus do impossível. E a gente fazendo o nosso 1%, Ele faz 99% dele e tudo dá certo. Amém? Incrível, né? Olha, eu vou repetir algo que eu disse no início. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu posso te garantir que Ele vai fazer, assim como fez nas turmas anteriores. E quem sabe seja você a dar o seu testemunho do milagre. Afinal, em João 8,32 diz, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Saiba que você não está aqui por acaso. Ainda que você duvide no seu coração, não acredite mais que tenha jeito, mesmo que o seu cônjuge tenha dito que não quer mais, mesmo que o seu marido ou esposa esteja escravo do adultério, lutando contra vícios como bebida, celular, jogos, pornografia, drogas ou qualquer outro vício, que esteja sofrendo com o envolvimento de amigos e familiares na relação de vocês, mesmo que sinta estar lutando sozinho ou sozinha, porque o seu cônjuge não faz a parte dele de mudar. E até você que já foi abandonado ou abandonada ou se divorciou. Se o seu caso é um desses 5 que eu falei agora, digite aí nos comentários. Divórcio, se é o teu caso, e se for mais de um caso pode falar também. Divórcio, traição, lutando sozinha, intrometidos ou vícios. Coloca aí. Divórcio, traição, lutando sozinho, intrometidos ou vícios. E se for os 5,
pode digitar o 5 para a gente saber. Gente, entendam que quando nós passamos por situações como essas, é inevitável a gente pensar diversas vezes em dar um basta e abrir mão do nosso parceiro ou da nossa parceira. E o primeiro conselho que eu tenho para te dar é: faça isso. É exatamente isso que você vai fazer. Você vai deixar ele ou ela de lado. Mas espera aí, Barone, essa não é uma imersão para restauração? Calma, presta atenção. Quando eu digo você deixar o seu marido, a sua esposa de lado, né, eu estou querendo que você se concentre em cuidar de você. Seu cônjuge vai começar a mudar quando ele perceber a sua mudança. Acredita em mim, porque não existe casamento restaurado com você destruído ou com você destruída. Quer uma evidência bíblica sobre isso? Em Mateus, capítulo 9, dos versículos 16 a 17 diz: ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Não se põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se o fizer, as vasilhas se rebentarão, o vinho se derramará e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova, e ambos se conservam. Faz sentido para você? Se sim, já digita aí no chat, #EuSeiOMeuValor. Eu tenho uma boa notícia para você. Nós temos o poder dado por Deus de direcionar o nosso destino. É promessa dele de sermos abençoados em tudo que a gente fizer. Vimos que Deus deixa explícito na sua palavra sobre a sabedoria. Ela é como se fosse o seu brilho, a sua luz. Anota essa chave. Quanto maior for o seu brilho, maior será a sua coragem, segurança e o seu poder de influência. Em Mateus 5,16 está escrito: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Esse brilho, ele está ligado à presença de Deus em nós. Logo, se você alinha o seu ser trino, você muda de atitudes e produz boas obras e passa a influenciar positivamente as pessoas ao seu redor. Sendo assim, a grande revolução do seu casamento começa por você. Seu foco agora tem que ser totalmente voltado em você, no resgate da sua autoestima, do seu amor próprio, da esperança, da segurança, da coragem e da fé. Pessoal, só lembrando mais uma vez que sobre o ser trino nós vamos nos aprofundar amanhã, porque antes você precisa aprender e entender alguns conceitos e fundamentos. Antes mesmo de recuperar ou intensificar o seu brilho, é preciso aprender a se proteger do que o apaga. Tão importante quanto saber como restaurar seu casamento é saber identificar os motivos que conduzem o seu relacionamento conjugal para a falência. E só um parênteses. Um casamento falido ou em processo de falência não é caracterizado apenas quando há o divórcio. Um casamento falido é identificado sempre que há comportamentos que produzem o distanciamento e o esfriamento emocional, físico e o espiritual entre o casal. Sendo assim, um casamento ele pode falir pela frieza, pelas brigas, pelo distanciamento, pela falta de intimidade, por separação emocional, que é quando o casal tem pouca interação e diálogo e acabam se tornando dois estranhos na mesma casa. Eu chamo isso de viúva de marido vivo ou vice-versa. Também destrói o casamento, leva ele para a falência, os vícios em celular, jogos, bebidas, pornografia, ciúmes, a falta de confiança no cônjuge, sentimento de superioridade, o individualismo, isso é meu, isso é seu, a arrogância de achar que está sempre certo, que é sempre o dono ou a dona da razão, a dependência emocional, as traições, a interferência de terceiros como amigos e parentes que se tornam más companhias e o divórcio. E o pior de todos os problemas, você sabe qual é o maior destruidor de casamentos e o maior causador de medo e insegurança? É a falta de conhecimento que te impossibilita de ver os sinais de um casamento que está caminhando para a falência. Porque nenhum casamento acaba do nada. Toda relação, ela dá sinais. Talvez seja você que não está conseguindo enxergar.
É muito comum as pessoas, depois da ruptura ou da decisão em se separar, começarem a avaliar o passado e identificar aonde o casal errou ou o que ela poderia ter feito de diferente. Ou seja, elas fazem a leitura dos sinais, só que fazem isso de forma tardia, porque o medo e a insegurança os paralisou e os impediu de enxergar o que estava diante dos seus olhos. Isso faz sentido para você? Uma das coisas que mais nós ouvimos de nossos alunos e pacientes é: Baroni, se eu pudesse voltar no tempo, eu faria diferente. Eu passaria mais tempo com o meu cônjuge, eu daria mais carinho, eu conversaria mais, eu faria isso, eu faria aquilo outro. Em outras palavras, as pessoas sempre sabem o que estavam fazendo de errado e o que levou o casamento delas à falência. Mas elas ficaram tão no piloto automático que não leram os sinais no momento certo. E agora elas buscam remediar o que poderia ter sido prevenido. Mas eu quero afirmar aqui que sempre é possível transformar uma relação falida em um casamento próspero, independentemente da situação que vocês estejam vivendo hoje. E eu vou provar isso para vocês durante essa semana. Então, tão importante quanto você saber como restaurar seu casamento é saber identificar os motivos que conduziram ou estão conduzindo o seu casamento para a falência. Porque mesmo que você consiga convencer o seu cônjuge a ficar ou a voltar, isso não necessariamente é um processo de restauração. Como assim, Baroni? A restauração em si, ela é caracterizada principalmente pela consciência do casal sobre. Anote esses pontos que eu vou dizer agora. Pega papel e caneta aí. O que vai caracterizar a restauração genuína no seu casamento é o nível da consciência de vocês sobre esses pontos que eu vou citar. Anota aí, olha. Pontos que acertaram e os pontos que erraram. Isso é extremamente importante. O arrependimento dos pontos que vocês erraram, tá? Terceiro ponto, perdão mútuo. E o quarto ponto, a mudança de rota, a mudança de comportamento. Então, primeiro ponto, identificar onde acertaram e erraram. Segundo ponto, se arrependerem dos erros. Terceiro, se perdoarem. E quarto, mudar de atitude, mudar a rota de comportamento. Uma relação que estava à beira da falência ou falida, onde o casal não identifica os pontos cruciais que eu citei e não atuam neles e mesmo assim decidem tentar mais uma vez, infelizmente estão correndo um grande risco de se separar novamente. Presta atenção, muitos casais, por não terem os conhecimentos certos, acabam se apoiando nos motivos errados para voltarem a ficar juntos. Como assim, Baroni? Que motivos errados? Eu vou te explicar. Uma pessoa que decide ficar com a outra por conta dos filhos, ou que decide ficar com alguém porque acredita que é ruim com ele ou com ela e pior sem ele ou sem ela, por dependência emocional, né? Ou também dependência financeira, ou até mesmo querer restaurar porque isso é a coisa certa a ser feita. Todos esses motivos são motivos errados, porque são fracos e não se sustentam a longo prazo. Em todos esses motivos, não há um propósito forte que fortaleça o laço entre o casal, mas atende às necessidades de apenas um deles ou de terceiro, se o caso é ficar com o cônjuge por conta do filho. Logo, a convivência entre vocês, em algum momento, vai ficar insustentável, dominada por brigas, discussões, desprezo e descaso de uma das partes. E geralmente não demora muito, sabe por quê? Porque os verdadeiros motivos que levaram o casal a se distanciar não foram tratados. E a nossa mente é como uma máquina. Inclusive, há alguns estudiosos da mente humana que afirmam que 80% dos nossos pensamentos se repetem todos os dias. Logo, se você não aprender a avaliar suas programações mentais e substituí-las quando necessário, as chances é que você fique refém dessas programações. Anota mais essa chave poderosa. Toda tentativa de restauração frustrada vai aumentar a crença do casal de que não tem mais jeito. Vou repetir. Toda tentativa de restauração frustrada vai aumentar a crença do casal de que não tem mais jeito. Quer uma prova disso?
Quantas pessoas você conhece que diz que tem dedo podre para homem ou para mulher? Ou que dizem que não foram feitas para ser felizes? Há até quem diga que se relacionar é um karma na vida dela. Com certeza você conhece pessoas assim. Em última análise, essas pessoas estão programadas para buscar de forma inconsciente aquilo que ela sabe conscientemente que é errado. Ou seja, a cada escolha que ela faz, mais ela passa a acreditar que nunca conseguirá ser feliz em um relacionamento. Logo, a cada nova tentativa, ela se torna mais prisioneira do medo e da insegurança. Sabe por quê? Porque o medo rouba a sua capacidade de pensar e a insegurança rouba a sua capacidade de agir. Tá fazendo sentido para vocês que nós estamos falando aqui? Se sim, coloca aí nos comentários a hashtag Eu Sei o Meu Valor. Concluindo, restaurar seu casamento sem saber as etapas que o levou ao fim fará com que vocês continuem desprotegidos e suscetíveis de cair nos mesmos erros. Eu vou te dar um exemplo. Casais que se separam diversas vezes e o cônjuge pede perdão pelos mesmos motivos, pelos mesmos erros e volta a cometê-los novamente. Isso acontece porque eles pularam etapas fundamentais do processo de restauração. As pessoas confundem restauração com desejo de ficar juntos. Conforme eu disse há pouco, a restauração é caracterizada pela consciência profunda das etapas de onde vocês acertaram e erraram, do perdão mútuo e da decisão de fazer diferente, sabendo que enfrentarão dificuldades no caminho. Porque felizes para sempre, gente, só existe nos filmes da Disney. A própria Bíblia nos alerta, lá em 1 Coríntios, no capítulo 7, na parte B do versículo 28, fala: mas aqueles que se casarem enfrentarão muitas dificuldades na vida. Em outras palavras, a restauração é ter a consciência de que, haja o que houver, a nova aliança permanecerá. Porque vocês não se uniram para ver se vai dar certo. Vocês se uniram para fazer dar certo. Agora, querer ficar junto, né? As pessoas pensam que estão com o outro pelo que o outro é, mas inconscientemente elas estão buscando os próprios interesses. Elas não respeitam a individualidade, os limites e limitações do outro. Elas idealizam alguém tão perfeito que nem ela mesma é capaz de se tornar para o outro a pessoa que ela idealiza para ela. É como diz o ditado: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. O casamento é algo muito mais profundo e quando nós não sabemos o que de fato o casamento é e o que pode nos proporcionar, nós não usufruiremos do melhor que ele nos oferece, nem evoluiremos humana e espiritualmente. Mas com os conhecimentos certos, agimos com coragem e mudamos a história das nossas vidas, independentemente do que estejamos enfrentando. Veja o que vai acontecer quando você adquirir os conhecimentos certos e gerar a habilidade de alinhar o seu ser trino. Vivi muita luta, muita dificuldade. Chegamos ao fundo do poço, achávamos que a solução seria o divórcio. E eu comecei a ser diferente, eu comecei a agir diferente. Meu esposo voltou para casa, botou a aliança no dedo novamente e disse que estava disposto a lutar pelo nosso casamento e fazer o que fosse possível. Não tinha mais jeito meu casamento, minha questão pessoal também, não estava tudo destruído. E que o melhor de tudo era largar tudo. Quando já está destruído é só recomeçar com outra pessoa, com outra família. Só que isso não é bem ao certo, né? Até então que eu comecei a procurar um varone. Chegou um momento que eu me encontrei comigo mesmo, assim, né? De dizer, não, chega, é eu que tenho que ser transformado. A minha esposa também começou a ser transformada. A nossa vida conjugal também foi transformada, está na hora de virar isso daí. Eu estou dizendo que os homens também têm que tomar a sua posição. A partir do momento que tu começa a entender o que é realmente família, tu vai dar o devido valor. Então que os homens levantem também essa bandeira também de lutar pelas suas famílias, não só as mulheres. Meu casamento não andava bem, meu marido tinha uma amante. Eu achava que meu casamento não tinha mais jeito, que ele estava apaixonado pela outra pessoa e que porque ele me desprezava, ele não me dava carinho, ele não falava para mim que me amava, ele falava, eu não te amo mais. Meu marido, menos de um mês, começou a me tratar bem.
começou a chamar eu de amor, de 10 anos de casado. Agora eu tô vivendo mesmo um casamento. Duvidava de tudo isso. Eu duvidava que a minha vida podia ser mudada. Eu duvidava que um dia eu podia ser feliz com meu marido. E hoje eu sou feliz. A vida de vocês vai ser restaurada. Não é só o casamento, é a vida. Amor, é incrível o poder do alinhamento no Ser Trino, né? Verdade. Como que é poderoso quando as pessoas conseguem alinhar o seu Ser Trino. É poderoso para elas e para o relacionamento, né? Gente, falando em sobrenatural, a Dai vai contar um pouco da nossa história e você vai notar que enquanto me faltava conhecimento, eu era dominado pelo medo e projetava sobre ela as minhas frustrações e inseguranças por ignorância. Eu achava que o divórcio era a única saída. Amor, conta um pouquinho da nossa história, porque quem nos vê hoje assim, não imagina o que a gente passou. E eu acho interessante vocês ouvirem de quem realmente vivenciou o caos no relacionamento. Verdade, até então estamos aqui hoje, né, para testemunhar e ser bênção na vida das pessoas, né? E Deus nos usa como instrumento para estar passando para vocês a experiência que nós tivemos. Então, o testemunho que nós passamos foi na área financeira. O Baroni fez um investimento e perdeu tudo. E ele se frustrou. Ele se frustrou de uma tal maneira que ele entrou dentro de casa, ele sentou no sofá. Gente, ele ficou por 2 anos prostrado num sofá. 2 anos que até então a gente nem sabia, mas era uma depressão que você teve, né? Eu quero fazer uma observação. A gente se aprofunda muito nisso dentro do programa Raiz da Felicidade, as características masculinas e femininas. Exato. Dentro de cada um de nós, homens, existe um princípio de ser sacerdote, né, de ser provedor. Então, quando eu perdi tudo, é mais frustrante para o homem do que talvez muitas coisas que frustram as mulheres, como, por exemplo, a falta de atenção e de carinho. É aquela sensação de impotência. Eu fui dominado pelo medo e essa sensação de impotência, de que eu não era capaz de mudar a história da minha família, né? Verdade. E isso eu não tinha entendimento ainda, gente. Nós casamos assim, muito novinho e 2 crianças pequenas. E foi bem nessa fase o nosso deserto. Então eu não tinha entendimento para entender que aquela coisa ruim que ele estava sentindo, aquela prostrado naquele sofá, ele acabava falando palavras malditas para mim, palavras que me magoavam. Duras, pessoal. Palavras que me ofendiam no mais profundo. E eu não tinha esse entendimento de entender que ele estava descarregando em mim, porque ele nem de casa saía, ele não queria falar mais com ninguém. Só que aquilo fez com que eu também virasse uma mulher rixosa, porque você não recebe amor, então não tem como você passar amor. Então ficou aquele clima dentro de casa de guerra, gente. Literalmente de guerra. Eu não conseguia se olhar, né? Exatamente. Principalmente eu tinha o amor que me fez aproximar da Daiane, estava se transformando em ódio, ao ponto de eu não querer falar. Quando a gente fala de coisas duras que eu dizia para ela, eu disse coisas do tipo, olha, eu te odeio, né? Você foi a pior coisa que aconteceu na minha vida, né? Eu não te amo mais, some da minha vida. Eu cheguei a dizer para ela, olha, eu prefiro morrer do que ficar com você ao meu lado pro resto da vida, né? Isso, e eu aceitava isso, porque eu também estava rixosa. Quando ele falava isso pra mim, eu falava, é verdade, acho melhor a gente terminar. E a mulher, gente, quando tem filho pequeno, é exaustivo demais, suga nós mães, né? Porque a gente quer fazer o melhor, a gente quer dar o melhor. E na época eu trabalhava também, então assim, eu tinha que sair para trabalhar, crianças pequenas dependendo de mim. Chegava em casa um homem mal amado, vamos falar assim. Duro, né? Duro, chato, grosso. O que você pensa assim hoje aí em casa, minha esposa ou meu marido, de uma forma agressiva, de uma forma que te magoa, só te faz chorar? Só lembrando agressivo em palavras, né? Em palavras, graças a Deus em palavras. O Baroni nunca tocou em mim e eu creio que nessa hora foi quando eu comecei a entender que existia um Deus. Eu comecei a entender que alguém teria que estar me ajudando nessa parte. Eu já tinha fé, mas eu não conhecia Deus assim de intimidade, Deus de buscar, Deus de joelho no chão. Eu tinha fé, eu acreditava no Senhor, mas não que Ele fosse tomar conta dos meus problemas, não que Ele fosse solucionar os meus problemas. Foi quando eu foi quando uma amiga
se dispôs a me ajudar. Foi quando uma amiga apareceu na minha vida como instrumento nas mãos do Senhor e falou assim, vai lá e fala com ela. E quando ela começou a falar comigo, eu fui adquirindo conhecimento e sabedoria através dela. E ela foi me ensinando a conduzir as coisas dentro da minha casa. Dai, ele está assim, não é por conta dele, ele está assim porque ele está descarregando em você. E eu comecei a enxergar o Barone de uma maneira diferente. Eu comecei a entender a situação, mas para isso foi necessário buscar, para isso foi necessário fazer a minha parte. Foi quando eu comecei a agir diferente, foi quando eu comecei a falar diferente, foi quando eu comecei a olhar para minhas filhas diferente, porque, gente, querendo ou não, a gente está tão magoada, a gente está tão chateada e acabamos descontando nas crianças, né? De uma forma indireta, a gente nem quer, mas acaba descontando nelas, tadinhas. Um parênteses aqui, a gente estava falando da agressividade no falar e de não tocar na Dai. Mas eu quebrei muita coisa, eu jogava as coisas no chão, ficava nervoso. Ele ficou agressivo. Esmurrava a parede, era muito ódio, eu carregava muito ódio pela frustração, pelo medo, insegurança de saber, olha, eu não tô conseguindo ser o provedor da minha família. A Dai começou a bancar as coisas de casa e aquilo acabava comigo, porque eu fui educado, isso tá no nosso DNA de ser provedor, do homem ser provedor. Então isso acabou comigo, ao ponto da gente ficar, né, além de toda a agressividade, isso nos fez o quê? Afastar. E nesse afastamento, a gente ficava sem se falar dias e dias. E quando voltava a conversar, né, ou falar de alguma coisa, era detalhes, contas, e ela nem falava mais, porque ela sabia que aquilo me frustrava muito. E aí vem a sabedoria da Dai, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. E a gente ficava dias sem conversar, e quando conversava, tudo que eu falava assim, tá, vamos separar? Qualquer coisinha que ela falava, ok, então tá, vamos separar. E no começo eu até aceitava, ele falava, vamos separar. Só que, gente, ele falava, vamos separar, não quero mais, mas não saía de casa, né? Também não tinha dinheiro, ia pra onde? Ele não tinha pra onde ir também. Nós estávamos literalmente no deserto financeiro. Até eu mesmo na loja, pra quem não sabe aqui, né, amor? Eu já tinha uma loja, uma boutique feminina, e também estava passando por um deserto também financeiro dentro da loja. Então, pra mim, gente, pra mulher também foi muito frustrante não ser amada dentro de casa, chegar no trabalho e saber que você depende daquilo também para ajudar dentro de casa também não estava legal. 2 crianças pequenas, não queria falar com a minha mãe, com meu pai, nem com a minha irmã, com ninguém da família, porque para mim também era algo assim, eu já ouvi da minha mãe, já ouvi da minha irmã, larga dele, você não precisa disso, você tá passando por isso. Mas sabe aquela fé? Sabe que lá no fundo falava assim, não, mas eu tenho que tentar. Tem que ter uma saída. E foi aonde que eu creio que Deus ouviu a minha oração. Eu creio que Deus ouviu o meu clamor. E foi quando eu fui ser dependente do Senhor. E Ele colocou no meu caminho, como eu já disse, uma amiga que me ensinou. Uma amiga que falava assim, Dai, há tempo para todas as coisas. Há tempo para sorrir, há tempo para chorar, há tempo para falar. É difícil esse tempo, gente. Se você está passando por um desafio no seu casamento, muito o nosso difícil. foi financeiro. Só para vocês terem uma ideia, então, fiquei 2 anos desempregado. A Dai, sendo dona da boutique, ela ganhava menos que as vendedoras. Ela via as vendedoras com carros melhores e com condições melhores, passeando mais que a gente, porque o pouco que ela pagava, sobrava pouco para ela, que era para pagar as contas. Então a gente até costuma dizer, se existe o fundo do poço, nós chegamos. Nós chegamos lá, né? Nós chegamos. E com crianças pequenas, vocês sabem como são, né? A gente quer dar o melhor. A gente sempre quer dar aquilo que nós não tivemos, né? Nós temos essa mentalidade. Não, eu vou dar porque eu não tive condições. E nós 2 foi esse caso, né? Conta o que aconteceu com as meninas. Uma vez, gente, eu não esqueço. Isso é duro pra quem é pai maior, até me arrepia. Eu não esqueço esse dia que a Cecília, minha filha mais nova, ela... Mais velha, né? A mais velha, isso. Ela ficou com febre. Febre que não passava. E nós chegamos num caos mesmo de não ter o remédio, né? Que é o Tilenol, o analgésico. Nós não tínhamos o remédio, nós não tínhamos gasolina no carro para eu poder sair num posto de saúde para poder medicar ela, nós não tínhamos telefone na época, porque nós não tínhamos créditos, vamos falar assim. Gente, eu lembro que eu passei a madrugada inteira dando banho na Cecília, a madrugada inteira dando banho para ver se a água amenizava a febre dela. E isso me marcou muito, porque nesse momento eu orava muito, eu falava, Deus...
Aonde o senhor quer que eu vá? O que o senhor quer que eu faça para sair disso, para sair desse deserto? E eu não falava nada para ele, tanto é que ele ficou sabendo disso depois que eu fiz tudo isso. Porque não adiantava conversar com o Barone, não adiantava dialogar com ele, porque ele só soltava palavras ruins, eu não queria mais nada. Era uma metralhadora de grosseria. E eu queria poupar as minhas filhas das brigas, por mais pequenininha que elas eram na época, eu queria poupar elas. Gente... Mas depois que eu tive toda a sabedoria e o entendimento que veio do alto, que veio do céu, e essa minha amiga que me ensinou também a conduzir todas as coisas, que hoje eu sou muito grata à vida dela, ela sabe disso, eu agradeço muito ela por se permitir na mão de Deus para ser instrumento na nossa vida. E eu entendi hoje, tanto que eu clamei lá atrás, o tanto que eu orei. Porque você fala assim, Dai, mas o meu não é deserto, o meu é N coisas, vamos falar assim... traição, financeiro, né? É vício, o nosso foi o financeiro, mas gente, a dor é a mesma, as palavras, frustração, a sensação de desânimo, aquilo de não vai dar mais incapacidade. certo, nosso casamento acabou, é a mesma dor. Exato. E eu creio que o Senhor permitiu nós passarmos por isso, e eu falava assim, Deus, devolve o meu marido, devolve ele como ele era no começo do casamento, eu só quero o Barone de volta, aquele menino animado para trabalhar, aquele menino que queria, sabe, um casamento gostoso como nós tivemos no começo, que eu creio que todos aqui que estão aqui hoje, o começo foi maravilhoso, foi perfeito, se apaixonaram pelo jeito um do outro, só que isso vai acabando devido a essa falta de diálogo, essa falta de compreensão. O conhecimento em si, né? O amor vai se acabando. Então eu falava assim, gente, só devolve ele, Senhor, só devolve o Barone para mim. E Deus, a Bíblia diz que Deus faz mais do que pedimos ou pensamos. E Deus fez mais, porque hoje trouxe o Barone aqui. Não só o Barone veio como um marido diferente, mas ele veio melhor. Ele veio muito melhor. Quem diria, gente, eu falo isso. Quem diria, Quem diria que hoje o Barone estaria aqui ajudando outras pessoas, outras vidas, outros casamentos? É sobrenatural. Eu nunca imaginei isso. Então Deus não só devolveu um marido que eu queria, como Ele fez muito mais além do que eu pedi ou pensei. E Deus fez com que eu tivesse entendimento que foi necessário passar por tudo isso. Foi necessário, era propósito dele, era propósito. E eu soube ir na fonte certa, que foi em Cristo. E é Ele que amenizou meu coração, é Ele que colocou pessoas na minha vida, foi através do meu clamor que Ele me colocou no lugar certo, na hora certa, para poder hoje estar aqui, também ajudando e testemunhando outras vidas e outros casamentos. E eu falo para vocês, homens e mulheres, quando vocês falarem não tem mais jeito, eu falo para vocês que tem. Eu falo porque eu estou aqui testemunhando. Creio eu estou aqui como instrumento do Senhor. Tem sim, casamento tem como dar certo, porque é o maior patrimônio do Senhor aqui na terra. Amém. É a família. Então, busca conhecimento, busca sabedoria, busca na fonte, que eu creio que você vai ter a restauração do seu casamento. E olha, eu quero dizer uma coisa. Antes da gente chegar e Deus transformar do jeito que é hoje, olha como meu coração estava duro. Eu tinha falado, eu fiquei 2 anos desempregado e Deus abriu uma porta no Senac para que eu pudesse dar aula. Eu falei, bom, agora eu não saí de casa porque eu não tinha condições. Então agora eu vou trabalhar, vou ter condições, mesmo depois de 2 anos, e a Dai mudando o comportamento. E eu... Gente, jejum e oração. Muito. Para ele, dentro desses 2 anos, ter ânimo para trabalhar de novo. Ânimo, pelo amor de Deus, qualquer serviço, mas que ele levante do sofá. Gente, é 2 anos. É assim que ela orava, viu? É uma porque eu não tinha mais forças. Não tinha mais força. E aí eu comecei a trabalhar. E quando tudo parecia já estar se organizando financeiramente para que eu pudesse finalmente me separar da Dai, né? Deus leva um novo líder na minha área. E aí ele diz o seguinte, sem necessidade e sem conhecer toda a equipe, ele simplesmente entra, num dos primeiros discursos dele, ele fala assim, só vai permanecer na minha equipe quem tiver especialização. Aí eu pergunto para vocês, de toda a equipe, quem era o único ali que não tinha especialização? Eu. Olha como que Deus é louco. E eu quero que você anote isso que eu vou falar, é uma chave poderosa. Deus nos dá presentes embrulhados em um papel chamado problema. Eu vou repetir. Deus nos dá presentes embrulhados em um papel chamado
problema. Eu vou dar um exemplo bíblico para você. José, quando foi vendido pelos seus irmãos para se tornar governador do Egito, era um problemaço ele ter sido vendido ali. Pensa na cabeça dele o que não passou, né? Mas tinha um propósito, o presente era ele depois ajudar toda a família. Então, se a gente extrair a grande lição dessa história de José, a gente entende que a segurança que José tinha de que Deus estava com ele foi o que fez ele ter coragem para enfrentar a prisão. E é exatamente isso que aconteceu com a Dai. Ela começou a buscar, através dessa ajuda, dessa amiga que esteve ao lado dela, fortalecer a fé. E quando tudo parecia que ela estava numa prisão emocional de maus tratos, ela tinha coragem, embora os olhos dela não via mudança no meu comportamento, ela ainda assim orava, crendo e mantinha-se corajosa para enfrentar toda a situação. E no meu caso, para decidir fazer essa especialização, né, quando eu fui colocado contra a parede, ou eu fazia ou eu perdi o emprego. Então o que eu tive que fazer? Nesses 2 anos, eu e a Dai ficamos sem sair de casa para passear com as nossas filhas, né? A gente ficou 2 anos sem comer um lanche, cachorro quente, pizza. Não é força de expressão, isso é real. Não tinha dinheiro e nem vontade também, né? Nem dava pra gente ficar muito tempo junto. Os dois. O pau quebrava feio, gente, vocês nem fazem ideia. Então, nesse momento, eu fui ter que fazer um sacrifício. Falei para ela, olha, e ela não sabia que eu queria separar. Eu falei, vou ter que ficar... Começou a entrar dinheiro, não tem como separar uma parte para a gente passear, né? Eu vou ter que investir numa especialização. Eu tive que sacrificar mais 1 ano de passeio com a minha família. Verdade. Gente, essa definitivamente não foi uma decisão fácil, já que a gente havia ficado 2 anos sem sair para passear, sair de casa. Enfim, uma especialização que a princípio era para manter a mim empregado, presta atenção nisso. Então a especialização que a princípio era para me manter empregado, transformou a minha vida e mudou meu casamento. Amém. Eu quero que você preste muita atenção no que eu vou te dizer agora. Vocês conseguirem entender dentro da nossa história, do nosso depoimento, as chaves poderosas que transformaram a nossa história? Eu vou elencar aqui para que você tenha mais clareza, tá? Então, se você não se ligou nas chaves que transformaram o nosso casamento, presta muita atenção no que eu vou falar agora. Primeiro, em algum momento, o medo e a insegurança nos fizeram, e principalmente me fez acreditar que não tinha mais jeito e que o divórcio se mostrava como sendo a única solução para nós. Primeira lição. Segundo, o presente de Deus veio embrulhado em um papel chamado dificuldades financeiras. No seu caso, pode ser vícios, traições, frieza e várias outras coisas, até mesmo o divórcio em si. Terceira chave poderosa. Deus usou coisas loucas, no caso o meu líder que não sabia do meu casamento e que nem precisava exigir especialização, mas exigiu. Então Deus usa coisas loucas, como usou o meu líder, um curso, né, para que eu pudesse adquirir conhecimentos e salvar o nosso casamento. Notem que Deus, ele me mostrou o caminho, mas não caminhou por mim. O que ele me mostrou o caminho, Baroni? Essa especialização, eu podia ter escolhido, não vou fazer e vou ser demitido, e talvez consiga um novo emprego. E isso é algo poderoso. Quarta chave que eu tenho para te ensinar. Sacrifícios temporários trazem recompensas permanentes. A coragem de fazer o sacrifício sempre vem antes da bênção. Quinta lição poderosa. O conhecimento, ele cura, ele liberta, ele fortalece e transforma. E nas próximas aulas, nós falaremos mais sobre o que a Bíblia nos ensina sobre o conhecimento. Até aqui, vocês conseguiram entender que o casamento não é uma disputa. Enquanto eu e a Dai disputava poder dentro de casa, só piorava. Mas tudo mudou, né, amor? Quando começou a ter construção. E se pelo menos um dos dois, e no caso aqui foi a Dai, né? Se pelo menos um dos dois não tiver os conhecimentos e a sabedoria necessária, os dois vão afundar. Memorizem essa chave poderosa que eu liberei e vou repetir ela agora no final da nossa aula. O medo, ele vai roubar
a sua capacidade de pensar. E a insegurança vai roubar a sua capacidade de agir. E antes de terminar, nós vamos fazer um exercício de fixação, lembrando o que a gente viu hoje e já te preparar para o que virá amanhã. Bom, na aula de hoje, a gente comprovou, através da Bíblia, o porquê muitas pessoas, mesmo servindo a Deus, podem não conquistar a bênção de um relacionamento próspero, feliz, equilibrado, com fidelidade e amizade entre o casal. Nós vimos que não existe casamento restaurado com você destruído ou você destruída. Olha para a nossa história. O que nós estamos ensinando aqui, né, amor? É o que nós vivemos, cara. Acredito no que a gente está falando. E depois eu busquei. Aquela foi minha primeira especialização. Até hoje, atualmente, eu tenho 27 especializações em comportamento humano. Então eu estou te falando com conhecimento de causa. Nós vimos também que toda bênção, ela vem embrulhada em um papel chamado problema. E que o maior inimigo do casal é o medo e a insegurança. Mas que a solução para tudo isso é o alinhamento do seu ser trino. E sobre isso a gente vai falar nas próximas aulas. E falando em próximas aulas, amanhã eu vou te preparar para que vocês não fiquem mais presos ao mesmo ciclo, né? Rodando em círculos no processo de restauração. Eu vou falar dos 8 maiores erros que as pessoas cometem na tentativa de salvar seus casamentos. Porque você não deve orar para Deus restaurar seu casamento. Isso é polêmico, eu sei, mas você vai entender amanhã. O que o seu marido ou a sua esposa está querendo te dizer quando fala, olha, eu não te amo mais, como o que eu fiz com a Dai. Existe uma leitura disso e você vai entender isso amanhã. O que fazer quando o seu cônjuge já te abandonou? Por que ter bons relacionamentos é fundamental para a nossa saúde? Amanhã nós vamos entender o que a ciência descobriu sobre pessoas que têm bons relacionamentos e pessoas que têm relacionamentos tóxicos. Vamos ver também qual é a regra de ouro para se viver bem a dois. Se o marido ou a esposa não tiver a mesma fé, será que é possível dar certo, Baroni? Nós vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Vamos falar também o princípio do 1%. E amanhã a Dai vai falar novamente com vocês, só que agora ela vai falar sobre a importância da autoestima e quais são os seus efeitos no seu relacionamento e na sua vida. Se a aula de hoje fez sentido para você, coloca aqui nos comentários, manda um coraçãozinho, um joinha, mas fala pra gente se o que nós falamos abençoou a sua vida. E se você gostou da aula de hoje, né, eu quero que você saiba que tudo que nós falamos aqui não é nem 5% do que nós vamos compartilhar com você durante essa semana. E para finalizar, eu quero te convidar a ficar atento, né, lá no grupo da Semana Casamento Restaurado, o grupo do WhatsApp, porque nós enviaremos o teste para você fazer lá, tá? Nós vamos enviar ele lá, você pode baixar e fazer, anotar no seu caderno e ver a resposta e o diagnóstico que está lá. Outra coisa que é importante, fique atento ao grupo também para receber o link da aula de amanhã. E nós queremos fazer um convite especial, né, amor? A gente gosta de conhecer vocês. Então a gente quer convidar vocês a tirar uma foto, printar aí a tela do celular, eu vou fazer uma contagem, e vocês postarem lá no Instagram, marcando o nosso Instagram que aparece aqui na tela para vocês. Vamos lá, amor? Vamos. Então vamos lá. Ó, a gente vai ficar aqui, vou fazer a contagem, 3, 2, 1, você printa a tela. 3, 2, 1, printou?